dia, irmãos. De fato é uma alegria nós estarmos aqui. Hoje é o nosso último dia, né, da conferência, e eu quero desde já transmitir aqui palavras de gratidão por esse momento que nós podemos ter juntos aqui. Vocês não sabem como eu aprendi com vocês durante esses dias, como eu fui ministrado, como eu estou saindo daqui com meu coração com mais expectativas, com mais sonhos do que Deus pode realizar. Ainda, dentro da palavra que o pastor estava falando aqui, sobre os povos refugiados, de fato a gente tem visto nesses últimos anos uma desconfiguração territorial, onde todos os povos estão indo para todos os lugares, e a missiologia pós-moderna, ela fala que o ID, ele foi meio que descaracterizado. Hoje a gente, às vezes, nem precisa ir até as nações, porque às vezes as nações estão nas portas da nossa casa. Às vezes as nações estão na tua cidade, né? A gente tem tido também aqui na região, aqui no Brasil, especificamente na região norte, tá? Não se esqueçam de orar pela população venezuelana. Nós temos muitos venezuelanos morando aqui no Brasil, e o conflito político lá na Venezuela já está indo para o quinto ano de problemas e conflitos ali, e não há ainda a mínima expectativa que haja uma resolução política ali naquela região, para que eles possam começar a voltar para a sua terra. Então eles estão aqui no Brasil se adaptando, né, sofrendo com o idioma, tentando aprender, tentando ganhar trabalho, mas é muito difícil. Eu não sei se aqui em Anápolis chegou a ter alguma colônia de venezuelanos, se eles migraram para essa região, mas recentemente, acho que sim, né? Mas recentemente há uma migração muito forte deles para Santa Catarina, alguma região de São Paulo, parece que também Mato Grosso do Sul tem recebido bastante deles. Então orem por essa população. Nós estávamos trabalhando com um abrigo ali em Manaus, onde nós chegamos a abrigar aproximadamente 80 venezuelanos morando ali. Alguns deles atravessam de Boa Vista para Manaus, andando, indo por dentro do mato. Quando chegam ao Brasil, ali pelo território de Pacaraima, às vezes vindo pela mata, fugindo do governo, a situação lá ainda é caótica e não há ainda possibilidades políticas de que haja resolução da situação que ali está estabelecida. Recentemente estava conversando com uma médica, ela é infectologista, uma médica venezuelana, e ela compartilhando com a gente à mesa. A gente estava numa conferência ali na Colômbia, e ela compartilhando com a gente, uma médica infectologista, que ganha $25 por mês. E muitos desses, profissionais, pastores e missionários, eles estão optando por não sair da Venezuela, ficar ali para ministrar ao povo, cuidar do povo. Estava conversando com um rapaz que na Venezuela era um funcionário público, e ele estava nos dizendo que hoje, na Venezuela, com um salário mínimo, você consegue comprar 3 pacotes de farinha de trigo. Com um salário mínimo venezuelano, você compra nada mais do que 3 pacotes de farinha do trigo. Gente, isso não encaixa na minha cabeça. Eu não tenho parâmetros onde eu consiga encaixar isso. Então, os povos estão sofrendo, os povos estão perto de nós. Então, isso é uma oportunidade que nós não podemos perder, de levar a graça, o amor de Deus. A igreja venezuelana é uma igreja completamente bagunçada, desunida, sem uma teologia bíblica bem fundamentada, e eles estão aqui dentro do nosso território. Também menciono para vocês, próximo de Roraima, tem um país bem pequenininho chamado Guiana Inglesa. A gente pouco ouve falar, mas a Guiana Inglesa, ela faz fronteira ali com Roraima, uma cidadezinha de Roraima chamada Bonfim. Essa cidade do Bonfim, ela faz fronteira com a Guiana Inglesa. Aqui, a Guiana Inglesa é um dos países mais exóticos que eu já vi e que eu nunca poderia ter imaginado. Quando nós atravessamos ali para a Guiana Inglesa, ali nós percebemos uma forte comunidade indiana vivendo aqui na fronteira com o Brasil, tanto que nós fomos visitar a casa de algumas pessoas vestidas com característica indiana, andando pela cidade. Também uma grande expressão de população chinesa vivendo na Guiana. Eles vêm para fazer comércio aqui na região. Então, muitos chineses vivendo aqui na fronteira com o Brasil.
muitos indianos vivendo aqui na fronteira com o Brasil, muitos povos de outros povos aí, Indonésia, outra região ali, fortemente muçulmana, vivendo aqui numa fronteira com o Brasil. Povos esses que a gente teria muita dificuldade de entrar e pregar o Evangelho, estão aqui, na fronteira com o Brasil. Vamos abrir os nossos olhos, talvez a gente não vá ao outro lado do mundo, mas talvez a gente ministre esses povos que estão aqui, vivendo e convivendo entre nós. E orem realmente por esses irmãos guerreiros que vão trabalhar com populações refugiadas. Hoje, nesse nosso último momento juntos, eu deixei aqui também um slide, eu não sei se vai ser possível utilizar, e eu somente me atrevi a pedir a Deus alguns últimos conselhos, algumas últimas palavras, últimos conselhos para você do CTCEB ficar de boa e vencer e prosseguir no seu ministério. Aqui eu trago mais algo assim do coração, do meu coração, mas principalmente do coração de Deus para falar para você. Mas antes eu queria fazer aqui uma dinâmica, uma coisa com você. Você lembra quando foi o dia que depois que você tomou a decisão de vir para o CTCEB, né? Ou de vir para o Brasil, porque aqui tem algumas famílias, né? Eu conheci aqui o irmão do Panamá, onde está minha irmã, não está ali com sua família. Também conheci aqui o irmão do outro país, de Moçambique, né? Que estão aqui. Vocês lembram, e os brasileiros que estão aqui, vocês lembram naquele último dia que você estava em casa e você estava fechando a sua mala, arrumando, preparando tudo para você vir para o CTCEB? Qual foi as últimas palavras que a sua mãe te falou? Volta a fita. Quais foram as últimas palavras que a sua mãe te falou quando você estava de mudança para vir para Anápolis, para o CTCEB? Lembra aí o que ela falou? Conselho de mãe é coisa valiosíssima, não é verdade? Aleluia. Eu lembro que, essa não foi a minha mãe, mas foi uma das minhas amigas, quando eu estava vindo para o Amazonas, uma coisa que ela veio se despedir: cara, Deus te abençoe, vai firme na graça de Deus, Deus te abençoe, te usa. Eu queria te falar uma coisa, eu queria te pedir um favor. Eu falei que ele ia falar assim, a coisa mais incrível do mundo. Ela falou assim: olha, eu já estive lá, então eu quero te dar um conselho. Quando você for colocar o sapato, olha dentro do sapato. Eu achei aquele conselho estranho. Eu falei, como assim? Não entendi. Mas depois isso veio fazer todo sentido, né? Porque de fato, quando você vai colocar o pé dentro do sapato, principalmente se você estiver entre os ribeirinhos, em regiões mais isoladas, de fato é sempre bom olhar dentro do sapato, porque pode ter algum bichinho ali esperando você. Mas você lembra o que foi que sua mãe te falou nos últimos dias? Conversa com pai e mãe é uma coisa completamente oposta entre si, completamente diferente, né? Ainda hoje, quando eu ligo com a minha mãe, falo com a mãe daquele jeito: meu filho, como é que você está? Você está comendo direito? Come na hora certa, toma cuidado, dorme na hora certa, não fica até tarde. Conselho de mãe, né? E o conselho de pai, como é que é? E aí, tá tudo bem? Tá, tem dinheiro aí? Tá, as contas estão tudo pagas? Não, tá sim, então tá bom, tchau. Fechou. Ali o pai fechou a conversa dele. A mãe veio. Conselhos para a caminhada, conselhos para a jornada. E por falar em pai e mãe, eu não sei se alguém aqui, durante esse tempo que nós vivemos, né, de pandemia, se alguém teve que se despedir de seu pai, de sua mãe, se alguém perdeu prematuramente um ente querido, alguém que hoje lhe faz muita falta, mas eu também oro para que Deus traga graça, consolação sobre a sua vida. Também eu perdi a minha avó, que foi a pessoa que me criou na minha infância, então a gente de fato passou por um tempo muito difícil. E eu queria pedir a você se a gente poderia fazer hoje aqui um movimento de Deus. Se você tiver aí o seu telefone, vamos mandar uma mensagem para nossa mãe? Bora mandar uma mensagem para o nosso pai? Saudade, te amo. Eu vou fazer isso. Talvez você, se não puder ou não tiver aí, você pode fazer depois, quando chegar em sua casa. Se de repente não tem como mandar para o seu pai ou para sua mãe, mande para o seu avô, para a sua avó, para alguém que você pode relembrar hoje de manhã
dessa pessoa, então vamos fazer essa onda de amor e de saudade hoje de manhã. Eu estou aqui mandando para minha mãe. Porque a preocupação dele é de que tudo esteja caminhando bem. A preocupação deles, muito mais do que o que você está comendo, o que você está vestindo, se tem dinheiro ou não, a preocupação deles é que tudo esteja bem. A preocupação deles é saber e descansar, e para eles, tá? Para pai e mãe não é fácil descansar. Para pai e mãe não é fácil descansar e saber que Deus está no controle. Mas eles precisam, talvez hoje de manhã, receber essa palavra, ó, tá tudo bem, estou com saudade, te amo, Deus está no controle. Últimos conselhos para a nossa caminhada, e que eu quero aqui compartilhar com vocês hoje de manhã. Por favor, abra a tua Bíblia comigo no livro, deixa eu voltar aqui para a minha telinha, abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Primeiro conselho para hoje de manhã, pode passar, meu irmão. Spoiler do dia, vai dar tudo certo. Já está tudo encaminhado. O fim já está preparado desde o início. E quando nós olhamos aqui para o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, né, e se você quiser deixar aí o dedinho preparado, eu também vou precisar ler Apocalipse 5, tá? Se quiser deixar preparado, eu vou ler ali o Gênesis 12 e vou ler o Apocalipse 5. Mas aqui em Gênesis 12, a palavra está nos dizendo assim, de 1 a 4. E o Senhor disse a Abraão, sai da tua tela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando olho para Gênesis 12, eu percebo duas coisas aqui. Eu percebo promessa e eu percebo propósito. Eu percebo promessa e eu percebo propósito. Deus está falando para Abraão de maneira muito clara. Sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E eu acho tão interessante, porque ele está dizendo assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Licença. Vou só falar em família que a garganta fechou. Então eu percebo aqui ele falando para Abraão, você vem, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma bênção, e eu te abençoarei, e eu engrandecerei o teu nome. Até aqui, o que ele mandou Abraão fazer? Abraão só teve que sair e obedecer. Deus assume todo o controle da missão, porque a missão é de Deus. Ele assume o controle de tudo o que vai acontecer. Eu farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e eu engrandecerei o teu nome. Abraão não precisava batalhar para o seu nome ser reconhecido. Ele não precisava construir o seu próprio nome. Porque Deus falou a ele, eu é quem vou fazer o teu nome conhecido. E tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. E eu é que amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Final do versículo. Em você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus está fazendo a Abraão, o fechamento que Deus está fazendo com Abraão, é uma promessa para que sejam alcançadas todas as nações da terra, para que todos os povos sejam alcançados. Isso aqui foi falado em Gênesis 12. Porém, agora quando a gente vai para Apocalipse, e aí a gente vai lá no Apocalipse 5, Apocalipse capítulo 5, versículo, primeiramente aqui o versículo, capítulo 5, versículo 9, onde ele fala assim,
Apocalipse 5:9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aí Apocalipse capítulo 7, virar uma folha aí, capítulo 7, versículo 9. E depois destas coisas, eis que vi grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e eles cantavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, seja a salvação. É por isso que eu digo para você, o spoiler do dia, vai dar tudo certo. Deus chamou a Abraão e já revelou ao outro lá na frente que vai dar tudo certo. Todos os povos chegarão, todos irão comparecer. Os brasileiros vão chegar lá, os índios vão chegar lá, os ucranianos vão chegar lá, venezuelanos estarão lá diante da presença do rei, porque a vitória é certa e tudo certo, vai dar tudo certo. E também no meio da Bíblia, o salmista Davi falou: te louvem os povos, ó Deus, e todos os povos chegarão e se prostrarão diante de ti. Eu falo para você hoje de manhã, está garantido, vai acontecer, vai dar tudo certo. Nós vamos chegar diante do Cordeiro e juntos ali celebraremos. Será aquela bênção de línguas misturadas? Eu não sei como é que vai ser isso lá, mas todos chegarão diante do Cordeiro. Então não carregue o peso de que você tem que fazer alguma coisa dar certo, porque vai acontecer. Todos chegaremos lá. Quantos vão estar diante do Cordeiro? Digam amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Spoiler do dia, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na tua caminhada. Você vai chegar lá. O grande dia virá. Mas segunda coisa que eu preciso falar para você, ponto número 2. Segunda tela, abre comigo em Mateus capítulo 3, agora. Mateus capítulo 3, segunda afirmação para o nosso dia: só obedeça e deixe os resultados com Ele. Quando nós olhamos aqui para o livro de Mateus, capítulo 3, salta diante de nós uma figura épica, exótica, por que não dizer muitas vezes estranho, mas surge aqui diante de nós o João Batista. Mateus capítulo 3, do 1 ao 5, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Versículo 5. Então, os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no meio do rio Jordão. Só obedeça e deixe os resultados com ele. Parece que hoje em dia algumas coisas estão sendo inseridas aí na cultura cristã, porque parece que nós andamos muito preocupados com o número, não é verdade?
Aí seria o que se chama aí a numerolatria. A gente fica preocupado com quantas pessoas estão seguindo a gente na rede social. Agora a trindade hoje em dia é curta, comenta e compartilha. As 3 palavras da mão, curta, comenta e compartilha. A gente está preocupado quantos estão seguindo, a gente está preocupado quantos estão comentando, ao ponto de que as pessoas, às vezes alguém pode, o nosso culto foi uma bênção, 10 pessoas compartilharam, nosso culto foi top, 50 pessoas curtiram. E desde quando isso é parâmetro para medir o nosso culto? Desde quando isso é parâmetro para medir a nossa adoração? Eu diria para vocês o seguinte: independente das tecnologias, das modas e das estratégias que nós podemos e até devemos usar, porque realmente a tecnologia tem nos ajudado a levar a palavra, o evangelho mais longe. Independente disso tudo, o principal instrumento, um dos principais valores para cumprir a tua carreira é a obediência em Cristo Jesus. João era meio underground, ele não gostava de gente. Para começar, ele sentiu que o chamado dele era ir morar no deserto. João, ele meio que rompe seus entre aspas, ele rompe seus laços familiares, porque ele era filho de um sacerdote, então era meio que preparado, o caminho para ele ser um sacerdote, ser o substituto do pai dele, viver ali das coisas do templo, etc. Mas ele fala, não, Deus está me chamando para fazer isso daqui, e eu vou para o deserto. Mas aí a dona Isabel chega, mas meu filho, preste atenção, aqui já está tudo certinho, já está tudo encaminhado. Mas não, ele decide romper aquilo que meio que já estava preparado, porque às vezes família quer preparar o nosso caminho, Às vezes o pai e a mãe já quer preparar o teu caminho completo. Não, filho, já está aqui tranquilo, já vou pagar uma faculdade aqui para você, tu já vai assumir o meu escritório, já assume aqui a minha clínica, já está tudo certo. Aí tem que ter muita fé e coragem para romper com tudo que já está preparado. João Batista, ele rompe e ele vai rumo ao que Deus quer para a vida dele. Eu sei que muitas pessoas sonham coisas para você, mas você vai ter fé, ousadia e obediência para seguir o que Deus quer para você. João Batista vai morar no deserto. Agora, olha só que coisa estranha. Ele quer ser um pregador e vai morar no deserto. Porque no deserto não tem ninguém. A gente pensa, deserto, passando aquele vento, aquela folhinha voando assim sozinha. Quem está no deserto? Não tem ninguém no deserto. Para que ele vai pregar no deserto? João Batista, vamos fazer o seguinte, poxa, fica na cidade, funda um canal, palavras do JB, funda um canal na internet, começa a pregar, dá palavra de poder, palavra de fé, e aí, ele deveria talvez continuar na cidade, onde tem gente para pregar, para ouvir a palavra, para ouvir o testemunho dele, marcante de vida com Deus, experiência profunda, mas ele não quer ficar na cidade. O chamado dele é para ir para o deserto, e ele foi para o deserto. E João Batista vai pregar para quem no deserto? Mas eu penso o seguinte, quem era a principal pessoa que precisava ouvir a mensagem de João Batista? E estava lá no deserto. Quem era a principal pessoa que precisava primeiro ser impactada pelo Evangelho? Que estava lá no deserto? João Batista. João Batista, ele vai ao deserto para ter um encontro com Deus, um impacto, alguma coisa, eu não sei. Tem umas coisas que a gente só vai saber na eternidade, Mas quando eu chegar lá, eu vou falar assim, cara, como é que foi esse negócio lá, cara? Como é que foi o teu encontro com Deus, sozinho, no deserto, experiência direta com Deus? E a palavra dele não é uma palavra suave, não. Porque João Batista, ele era meio boçal, meio brutão, Seus raça de víbora. Seus imundos, seus ignorantes. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E ele era estranhão, Já pensou? O cara estranhão, meio nazireu, a barba no cabelo, um troço assim. João Batista comia mel e gafanhoto, mel silvestre. Eu fico pensando que de repente, quando ele comia, caía a perninha do gafanhoto, ficava presa aqui na barba dele. Ele era uma figura exótica, pitoresca. E ele ia pregar no deserto. Agora uma coisa começa a acontecer. Ele obedece tudo certinho.
ele segue firme o que Deus está mandando. O que começa a acontecer? O povo começa a sair da cidade. O povo começa a fluir da Judéia, da região. Todo mundo começa a sair da cidade para ir ao deserto, ouvir o homem de Deus falar, para confessar os seus pecados e serem batizados na água do Rio Jordão. João Batista não precisou construir seu nome, ele não precisou ficar bem na foto, porque ele obedeceu. Quando você obedece, os resultados vêm de Deus, amém ou não amém? João Batista prega para multidões no deserto. O próprio Jesus vai a João Batista para ser batizado. Eu fico pensando nessa cena, João Batista chegando, e aí primo, firmou? Beleza? Pô primo, tu vai vir, eu vou ter que te batizar? Pô primo, deixa estar, agora tem que ser assim. Jesus vai ao deserto ser batizado pelo próprio primo dele. O ministério de João Batista, e não termina da melhor maneira não, né? Porque ele termina, mano. Termina de uma forma que ele é relembrado e falado por todas as nações. Porque Jesus falou de João Batista, igual a ele, aqui na terra, nascido de mulher, não há ninguém igual a João Batista. O que foi que o João Batista fez? Pô, não teve nem oportunidade de ir para o CTCEB, cara, se formar, pegar uns professores aí top da vida, não teve essa oportunidade. Ele obedeceu, ele buscou a face de Deus, ele se consagrou ao Senhor. E aqui eu falo para você, só obedece e deixa os resultados com Deus, porque a obediência cria no deserto um manancial. Amém ou não amém? A tua obediência vale ouro, não deixe nada desvirtuar a tua obediência. Eu já me empolguei aqui, vamos para frente, calma aí. Calma que eu sou wesleyano, tá? Fica boa aí. Próxima tela, por favor. Adoração é primeiro e sempre. Abre comigo em Isaías 43. Isaías 43. 43, 21, a palavra nos diz assim: a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu também vou ler aqui para você o que está lá em João 4:23, trecho bem conhecido, só para completar aqui o pensamento. João capítulo 4, versículo 23, e ele nos diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ele é espírito, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui eu quero falar para você o seguinte: a adoração é primeiro e sempre. Houve um tempo, agora entre adoração e missões. O propósito que Deus nos criou é para adorá-lo. O propósito que Deus nos criou é para a glória dele, é para ter um relacionamento íntimo com ele. Ninguém foi chamado para a religião. Fomos chamados para um relacionamento com Deus. Houve um tempo que missões não era necessário. Houve um tempo que não se pensava e não se falava em missões e evangelismo porque não fazia sentido. Que tempo é esse? Que espaço de tempo é esse? Até que Adão pecasse. Até que Adão pecasse, a única coisa que existia era a adoração. Direto, face a face com Deus. Deus vinha pela viração do dia. Chegava ali com Adão e Eva, e aí, irmão, é outro mistério da eternidade. Porque como pode alguém eterno conseguir desenvolver um diálogo com alguém tão finito que acabou de ser criado semana passada, agora já está tipo sentado, conversando ali com o Criador? É uma coisa eterna, é uma coisa de Deus. A adoração é desde o princípio. Havia uma comunhão íntima, um relacionamento, uma adoração sincera, genuína. Vem a tentação, entra o pecado na história, aí sim,
Deus precisa separar, começar a levantar o seu povo, a sua nação, homens e mulheres, para que possam levar a adoração, para que possam levar o evangelho, para que possam levar a missão aonde não existe adoração. Isso é o que foi falado pelo escritor John Piper. Nós fazemos missões aonde não há adoração, aonde os povos não adoram a Deus, aonde os povos não conhecem a promessa de Deus. Ali nós vamos fazer missões para restaurar a adoração que é primeiro, que é anterior e que é desde o início. A adoração é eterna, missões não é eterno. Portanto, o propósito da sua vida não é fazer missões. Propósito inicial da igreja não é fazer missões. Propósito da igreja não é levar o evangelho. Propósito da sua vida, propósito da minha vida, propósito da igreja, adorar ao Pai em espírito, em verdade, por meio de um relacionamento direto, puro e genuíno. E haverá também outro tempo na história que não será necessário missões, porque quando todos nós chegarmos diante do Cordeiro, quando todos nós nos reunirmos com todos os povos ali não vai precisar mais de missões, ali não vai precisar mais de evangelização, ali todos estarão na presença do Cordeiro, ali acabou, a era de missões vai acabar ali, mas a adoração, ela vai continuar por toda a eternidade, porque a adoração é primeiro e sempre. Então viva como um adorador. Esse tempo aqui que você está vivendo, a formação, logo virá a próxima fase, logo virá a próxima etapa. Algumas coisas podem mudar, configurações podem ser restabelecidas, mas a sua vida de adoração é primeiro e é sempre, porque você é chamado para um relacionamento íntimo de adoração com o Pai. Adoração é primeiro. Vamos adiante aqui, próxima tela. Abre comigo aí em Josué 1, vamos lá, em Josué. Minha mãe acabou de responder aqui com um coraçãozinho. Josué capítulo 1, e eu falo para você o seguinte: sem coragem, sem glória. Sem coragem, sem glória. Eu vou falar sem coragem e você vai dizer sem glória. Sem coragem? Sem glória. Olha o que está escrito em Josué capítulo 1, versículo 5, palavra animando aí a Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Sê forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente ser forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que está escrito. E então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo 9, ele diz: não foi isso que eu te ordenei? Ser forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, onde quer que você caminhar. Onde quer que você caminhar. Esse trecho aqui é um trecho firme, né? Um trecho duro, porque talvez Josué ele estava meio cambaleando, meio ali, né? Pô, tem que substituir Moisés, aí é muito difícil. Deus falou para ele: certeiro, ser forte, ser corajoso. Em outras palavras, está dizendo assim: seja homem, seja mulher macha, cabra macha, vai firme, não para. E às vezes, tudo que a gente precisa é de um bom tapa e de um amigo que fala assim: coragem, fica forte, vamos embora. Se você tem algum amigo aqui, né, você já criou algum laço de amizade, de vez em quando você precisa falar isso para o teu amigo de quarto, para a pessoa que caminha contigo: ei, bora,
levanta, seja forte, vamos embora. Às vezes não é de oração que a gente está precisando, não, irmão. Às vezes é de um bom tapa que a gente está precisando. Tu já está aqui, tu não vai regressar, não vai voltar atrás. Ser forte, corajoso, seja homem, seja mulher, cabra macha, e vamos embora. Porque quando eu olho para o trecho de 1 Samuel capítulo 17, eu estou falando com você aqui, sem coragem, sem glória. Sem coragem tu não vai ver nada. Sem coragem você não vai ver a grandiosidade de Deus na tua vida, não vai acontecer nada. Olha o que está em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel 17, 44. Davi aqui, ele cresceu. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Davi foi direto. Vem aqui, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais do campo. Isso foi o que o gigante falou a Davi, mas Davi respondeu assim ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu te matarei, eu cortarei a tua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Acho que Davi estava com o olho vermelho de sangue essa hora, ele ficou doido. Baixou uma coragem nele ali que ele foi para dentro do gigante. Deixa eu falar para você uma coisa. História conta que há vários dias os homens estavam sendo massacrados pelo gigante. Não tem homem aqui para lutar comigo, manda vir um de Israel aí. Não ia ninguém. Vou acabar com vocês, vou botar no bolso, vou esmagar geral. Ninguém se levantava, todo mundo tremendo. Aí chega Davi que nem foi escolhido, né? Davi que era o menor da casa, era o mais fraquinho, era o mais menorzinho, estranho. Chegou lá, olha, eu só vim trazer aqui um lanche, vou trazer aqui um piqui que a mamãe mandou para vocês, vou trazer uma merenda aqui para vocês. Ei menino, o que está fazendo aqui? Volta para casa, vai cuidar daquelas poucas ovelhas lá. Aí Davi vê o cara se levantando lá, afrontando todo mundo. Davi tinha uma aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus não pode parar. Quem tem algo sério com Deus não vai retroceder na primeira dificuldade, não. Quem tem algo sério e profundo com Deus não vai olhar o tamanho do gigante. Davi, ele viu o mesmo gigante que todo mundo viu. Davi, ele ouviu a mesma coisa que todo mundo estava ouvindo durante, acho que 40, 50 dias. Davi sofreu ali, percebeu a mesma dificuldade, a mesma afronta do que todo mundo. Só que Davi, ele começou a ver o que ninguém viu. Ele começou a sentir o que ninguém sentiu. Ele começou assim, Deus vai fazer alguma coisa aqui nesse lugar. Hoje Deus vai glorificar o nome dele aqui nesse lugar. Não vou embora não, vou ficar aqui. Ainda vou tirar uma selfie quando eu acabar com esse gigante aí. Davi ficou plantado ali. Coragem para ir adiante naquilo que Deus mandou você fazer. E as pessoas estavam falando para Davi, para que tu vai para o CTCEB? Para que tu vai cruzar o Brasil? Para que tu vai sair da África para ir para a América do Sul? O que tu vai fazer lá? As pessoas estavam falando assim para Davi, Davi, ele é muito grande, não tem como tu vencer esse cara. Davi, ele é o melhor batalhador que tem, não tem, é muito grande, Davi, não tem como tu ferir esse cara. Davi falou assim, cara, ele é muito grande mesmo, ele é muito grande, não tem como errar esse tiro. Davi, ele enxergou ao contrário do que todo mundo estava vendo. Você precisa aprender a caminhar numa visão diferente. Deus está te chamando para um próximo nível da tua vida, da tua visão espiritual, porque se você ficar preso nesse plano, talvez nem se formar tu forma, porque eu sei que dá vontade de desistir às vezes. Cara, dúvida e vontade de desistir não dá na árvore não, dá na gente, no coração. Às vezes a gente quer ir embora, às vezes quer pegar tudo e quer voltar. Às vezes a mãe não ajuda, né? Pô filho, se ficar difícil volta, não tem problema não. Pô, não ajuda, pô mãe, me ajuda.
A minha mãe é bênção de Deus, né? Eu saí do Amazonas e voltei para o Rio de Janeiro, cheio de dúvida na cabeça se eu ficava, se eu não ficava. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei na minha casa, minha mãe tinha feito um quadro meu, pregando na Amazônia, e botou esse quadro na parede. Eu cheguei em casa, como eu vou esquecer da Amazônia? Coragem para fazer o que Deus colocou diante de você, e o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Eu vou fazer uma coisa que é arminiano e wesleyano que tem mania de fazer, mas fala para quem está do teu lado: coragem, coragem, coragem. Desculpa, tá? Só uma quebrinha aqui, só um protocolo diferente aqui. Coragem. E vamos adiante. Próxima tela. Não olhe para trás. Lucas capítulo 9. Vem comigo. Vem comigo. Lucas capítulo 9. E aqui eu preciso dizer para você: não olhe para trás. Lucas capítulo 9, já estou na reta final aqui, tá bom, irmãos? Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu, estou em Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhes respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Também em Hebreus 10, por favor. Também em Hebreus 10, versículo 39. Eu vou ler no 38. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu diria para você hoje de manhã: não olhe para trás. Lá no início teve uma pessoa que olhou para trás e virou o quê? Cloreto de sódio, irmão. Se olhar para trás, vai virar cloreto de sódio, não tem como marcar. Se olhar para trás, vai endurecer. A perna não vai andar mais, o braço vai endurecer. Não olha para trás. Sabe que o primeiro passo sempre é o mais difícil. Os primeiros dias são sempre o mais difícil. Eu me lembro que quando eu saí do Rio de Janeiro, cara, a minha família no Rio de Janeiro é igual aquelas novelas que você vê de subúrbio, que a família mora todo mundo junto, a tia em cima, o tio embaixo, o primo nos fundos, era assim, vucu geral, a família todo mundo junto. Quando é confusão também é todo mundo junto na confusão. Sair da minha casa, muita família, foi um romper de laço muito difícil. Os 6 primeiros meses que você sai da tua casa é o mais difícil. Eu me lembro que nos meus primeiros 6 meses, o primeiro 1 ano que eu estava deslocado, estava fora de casa, cara, às vezes eu tinha uma coisa aqui no coração, às vezes eu me escondia para chorar, que eu não queria que ninguém os outros vissem eu chorando. Às vezes eu ficava, cara, abatido, triste, saudade da comida da minha mãe, saudade da minha casa, da minha família. O primeiro passo, o primeiro momento é o mais difícil. Fica firme. Tiver que chorar, meu irmão, chora. Arranca o cabelo, se descabela, mas não olhe para trás, porque você já deu o passo, agora você vai adiante. Fica firme no que Deus chamou você para fazer. E não olhe para trás, porque você precisa prosseguir ao alvo da soberana vocação. Os que estão no primeiro ano, né, que talvez seja aí o ano mais difícil de adaptação, de estar fora de casa, de estar em outra cultura, de conviver com outras pessoas. Ei, viver de espaço compartilhado é difícil pra caramba, pode falar. Morar com outras pessoas não é fácil não. Por isso que eu falo, vocês são muito crentes, cara. Eu vim aqui aprender a ser crente com vocês, porque é difícil viver com uma cultura diferente, viver num espaço diferente, clima diferente.
mas eu digo para você hoje de manhã, não olhe para trás, vá firme naquilo que Deus está chamando você. Já vou finalizar por aqui. Próxima tela. Não deixe tua caminhada ficar pesada. Você precisa sorrir mais. Você precisa sorrir mais. Eu tenho pedido a Deus, ao completar 12 anos no campo missionário, às vezes nos falta um sorriso no rosto, às vezes a gente fica tão preocupado, né? Porque tem que crescer, tem que avançar, tem que plantar igreja, tem que mentorear, tem que cuidar dos obreiros. E quando a gente vê, a caminhada se tornou pesada, o ministério se tornou relatório. Você tem que enviar o relatório para a sua igreja local, tem que mandar carta para os mantenedores, para os apoiadores, para aqueles que cuidam de você. E aí a caminhada ministerial vira relatório, vira número, vira tanta coisa. A gente vai ficando assim, meio fechado, meio duro. Mas pede a Deus a alegria de que você tenha mais sorriso nos seus lábios, de que você tenha mais paz, mais tranquilidade no seu coração. João capítulo 14, versículo 27, deixa eu ver se eu botei certo aqui. João 14, 27, sim, João 14, 27, ele fala assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, e não lhes dou a paz como o mundo dá, que o coração de vocês não fiquem angustiado e nem com medo. Que você receba a paz no seu coração, a paz que excede todo entendimento, e mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de pressão, ainda haverá um sorriso no seu rosto, ainda haverá uma expressão de alegria, uma expressão de gratidão a Deus, por tudo que você está vivendo, por tudo que você está experimentando. Tem faltado sorriso no seu rosto? Tem faltado um sorriso na sua aparência, na sua face? Não deixe faltar um sorriso. Pede a Deus: Deus, me enche da tua alegria, me enche da tua presença, me enche da tua paz, para que eu possa prosseguir com um sorriso nos lábios. Ali em Provérbios 15, 13, só para a gente fechar aqui. Provérbios 15, 13, onde ele fala: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Dê um pouco mais de risada da tua caminhada, brinca um pouco mais, sorria mais, pede a Deus que possa trazer alegria ao teu coração, para que você possa ter uma caminhada mais tranquila e mais leve, e a tua jornada possa ser uma jornada de bênçãos. Eu teria ainda algo mais aqui a falar, mas eu já vou encerrar por aqui, porque eu creio que Deus tem falado aquilo que Ele deseja aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Pai, hoje de manhã, que a sua presença seja abundante e possa renovar os nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor firme os nossos passos, que o Senhor coloque em nós uma ousadia, uma coragem, uma fé, uma obediência sem medidas, ó Pai. Nós entendemos hoje de manhã que a missão está pronta, que a missão está garantida. Todos irão chegar diante da tua face, todos irão se apresentar diante de Deus. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, escolhendo essa boa parte, escolhendo fazer parte da tua missão. Que o Senhor possa preparar o nosso caminho, que o Senhor possa guiar os nossos passos rumo àquilo que o Senhor está nos convidando a fazer nesses dias, ao participar de sua missão aqui na terra. Nós oramos, ó Pai, para que a adoração seja a linha mestra em nossas vidas. Nós oramos para que nós sejamos estes verdadeiros adoradores que o Senhor procura. O Senhor, se quiser, pode levantar professores, pode levantar mestres e doutores e conselheiros, mas a palavra nos ensina que se tem alguém que Ele não levanta, mas Ele procura, são os adoradores. Então acha a nossa vida hoje de manhã, Senhor. Se nós estamos aqui hoje de manhã, é para adorar o Teu nome. Se tomamos a decisão de estar neste lugar, vivendo esta etapa em nossas vidas, é para a adoração do Teu nome, Senhor. Então te pedimos que cada irmão, hoje de manhã, pelo Teu Espírito, seja revestido de coragem, seja revestido de intrepidez, seja revestido da ousadia,
porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade, há ousadia, há força para a caminhada. E te pedimos, ó Pai, que se alguém está dialogando com o medo, com a dúvida, se alguém esses dias pensou em trancar a matrícula por falta de recursos, alguém pensou em retornar para casa por causa de uma dificuldade, por causa de uma doença, por causa da falta de sua família, Deus ajuda o teu filho a não olhar atrás, mas ajuda o teu filho e a tua filha a prosseguir nesta jornada, porque o crente ele não para enxugar lágrimas, ele caminha semeando, chorando, enxugando as lágrimas enquanto semeia, mas ele voltará colhendo os frutos para a glória do Senhor Jesus. Não nos deixe olhar para trás, ó Pai. E se para algum de meus irmãos tem faltado alegria no viver, se os dias se tornaram muito metódicos, muito racionais, se os nossos dias viraram planejamentos, números, partes escritas, e talvez nós perdemos um pouco a alegria, a descontração, a gratidão de viver, te pedimos hoje de manhã, ó Pai, que nos enche da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Te pedimos que meus irmãos, ó Pai, hoje sejam tocados mais uma vez com teu óleo de alegria, com vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que renovados pela alegria do teu Espírito, para que renovados pelo dom do Espírito, o dom da alegria, possam prosseguir a sua caminhada. Assim, hoje de manhã, ó Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e também me despedindo dessa conferência, dessa nova família em Cristo que eu ganhei. Eu oro, ó Pai, para que a tua bênção e a tua graça seja conosco hoje de manhã. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.